Salve, salve! Sejam bem-vindos ao nosso canal Latitude 10, eu sou o professor Luciano. Hoje vamos continuar aqui a nossa saga, nossa playlist sobre a agricultura no Brasil. Vamos agora falar da estrutura fundiária brasileira. Professor, o que é a estrutura fundiária brasileira? Você vai descobrir daqui a pouco, mas antes disso, não deixe de se inscrever aqui no nosso canal e se você gostar do nosso vídeo, deixa aí o seu like, que vai contribuir também com o nosso trabalho. Vamos entender aqui melhor como que está distribuída essas terras no Brasil, o que é a estrutura fundiária. Bom, estrutura fundiária é aquela estrutura dos tamanhos das propriedades em um determinado território ou país. No caso de países continentais como o Brasil, e com histórico de desigualdade econômica e social ao longo de muito tempo, essa estrutura geralmente ela é concentrada e não equilibrada. E a gente vai entender por que essa nossa estrutura fundiária é então considerada uma estrutura concentrada. Vamos entender aqui, ó, 1500 a 1822, coroa portuguesa que detinha todos os direitos à posse das terras que hoje conhecemos como Brasil. Então ela dizia o seguinte, olha, as terras é de minha posse e eu vou entregar essas terras para quem quer plantar, para quem quer produzir. Então nesse período colonial do Brasil, a coroa portuguesa distribuía terras naquele sistema de sesmarias e até mesmo nos processos ali de ocupação, de organização territorial das capitanias hereditárias, com o objetivo de produzir cana-de-açúcar principalmente, para atender às necessidades de mercado da coroa portuguesa. Então sempre foi fomentado, dali a coroa portuguesa fomentou o processo de concentração fundiária no território que hoje conhecemos como Brasil. Mas passado o tempo, em 1850, já no Brasil Império, já não mais como uma colônia de Portugal, nós temos a assinatura da Lei das Terras. A Lei das Terras foi um passo fundamental para que a gente possa entender melhor o que aconteceu. Essa Lei das Terras, ela também fomentou o processo de concentração fundiária. Por quê? Naquele momento, o rei, determinou que as terras brasileiras só seriam de propriedade, só teriam a posse da terra para as pessoas que comprassem as terras, ou seja, as pessoas precisariam ter recursos para ter acesso à terra. Nisso, nós temos a exclusão de grupos indígenas, ex-escravizados, inclusive afrodescendentes que eram escravizados, e os seus descendentes não conseguiam acesso à terra por meio dessa lei das terras de 1850. Então, favoreceu ainda mais o abismo social e econômico entre esses grupos. Lembrando, os grupos que detinham as terras nesse Brasil colônia, no Brasil Império, no Brasil República, aqui já no século XX, esses grupos conseguiram maior inserção econômica, social e política. Então, as políticas governamentais sempre favoreceram esses grandes grupos. Essa é a razão pela qual a concentração de terras no Brasil ainda não conseguiu ser totalmente enfrentada e totalmente solucionada. Então, em 1964, diante de movimentos sociais da época que já vinham ganhando força, o governo federal cria o Estatuto da Terra. O que o Estatuto da Terra traz de tão importante para nós? É que é a primeira lei no Brasil que trata da reforma agrária, que fala de reforma agrária. E o Estatuto da Terra, ele trouxe mecanismos dizendo que a terra tem função social, ou seja, ela tem que dar trabalho, ela tem que produzir. Então, o Estatuto da Terra foi fundamental e ele foi, digamos assim, validado na Constituição de 1988 e, portanto, ele tem valor até o dia atual, ele é utilizado até os dias atuais como um fundamento, como uma lei, como um instrumento, de regulatório das terras no Brasil. Mas vamos entender aí. De todo esse processo que eu falei para vocês, que é o processo histórico, passando aí bem rápido, claro que isso traz uma discussão muito mais profunda, mas só para a gente entender a concentração fundiária. E aí, a legislação brasileira, os códigos, as ferramentas, elas nos dão algumas diretrizes sobre a distribuição de terras. E nessas diretrizes, temos o módulo rural. O que é o módulo rural? Diz que um módulo rural é uma propriedade, uma extensão de terra capaz de dar trabalho e alimento para 4 adultos. Ou seja, o módulo rural ele tem que ser capaz de trazer o sustento para 4 pessoas adultas na mesma família.
Portanto, se vocês observarem aqui o mapa, nós vamos perceber que o módulo rural, ou também chamado aí de módulo fiscal, ele tem diferenças em determinadas regiões, estados e até mesmo dentro dos estados. Algumas diferenças. Alguns locais, por exemplo, como Cuiabá, o município de Cuiabá. O módulo rural em Cuiabá chega a no máximo 30 hectares. Já em Belo Horizonte, há no máximo 5 hectares. O módulo rural na região de Belo Horizonte é muito menor que Cuiabá. Já no município de Porto Velho, em Rondônia, o módulo rural tem o tamanho de 60 hectares. Por que isso? Vamos entender aqui. Como o Brasil ele é muito diverso economicamente e naturalmente, questão climática, de solo, né? Todo esse processo de diferenciação, de estratificação, tanto natural quanto econômica, para que 4 pessoas adultas tenham sustento em determinadas regiões, é necessário um tamanho maior de terras. Mas percebam aqui no mapa que a região Nordeste não possui módulos rurais tão grandes assim, principalmente no sertão nordestino, onde deveria se ter, né, usando esta lógica da questão natural, climática, a dificuldade de sustento para 4 pessoas, os módulos rurais não são tão grandes assim. Mas, claro, tudo isso é regulamentado por mecanismos, por leis, tá, por processos. Então, o módulo rural é isso. Em um determinado estado ele vai ter um tamanho, em outros estados ele terá outro tamanho, por causa dessas diferenças econômicas, sociais, climáticas, de solo, né, de mecanização do espaço. Percebam que Belo Horizonte com 5 hectares, por quê? A região de Belo Horizonte é uma região muito mais desenvolvida economicamente, muito mais dinâmica, e também porque o clima é muito mais propício para a produção do que, por exemplo, na região do município de Porto Velho, que precisa ali de 60 hectares para garantir o sustento de 4 pessoas. E esses módulos e as nossas terras, elas estão divididas em categorias. Vamos entender aqui o que são essas categorias. Bom, a nossa legislação ela divide aqui que existem essas categorias, os minifúndios, os latifúndios por exploração, os latifúndios por extensão ou dimensão e as empresas rurais. O que são essas empresas rurais? Vamos entender agora, primeiro vamos começar pelo minifúndio, né? O que é um minifúndio? Um minifúndio é uma propriedade menor que um módulo rural. Essa propriedade, segundo a nossa lei, ela não está passível, tá? Não está passível de reforma agrária. Por quê? Porque até o módulo rural nós entendemos que dará sustento a 4 pessoas, a apenas 4 pessoas. Então essas propriedades não estão passíveis de reforma agrária, desapropriação para a reforma agrária, por exemplo. Já os latifúndios por exploração são aquelas propriedades improdutivas de 1 a 600 módulos rurais. Essas propriedades, sim, estão passíveis de desapropriação pelo Estado para a reforma agrária, porque são propriedades que não produzem. E nós temos os latifúndios por extensão. Esses latifúndios por extensão são aqueles acima de 600 módulos rurais. Detalhe, a legislação brasileira, ela não permite que nenhum indivíduo tenha mais de 600 módulos rurais de propriedade. Então, esses latifúndios também estão aí sujeitos à reforma agrária. E aí nós temos a empresa rural. A empresa rural, ela pode ser de 1 a 600 módulos rurais, porém altamente produtiva. São aquelas propriedades que têm ali alta mecanização do solo, são propriedades que plantam, que colhem, que produzem. Só que tem uma extensão de terra maior que os minifúndios. Então, empresa rural são aí a grande maioria da produção agrícola, tanto para exportação quanto para atender o mercado interno consumidor. Mas vamos entender melhor agora algumas informações, trazendo alguns gráficos e algumas informações interessantes sobre a concentração de terras no Brasil. Vamos lá, vamos tentar entender esse gráfico aqui. As propriedades agrícolas até 50 hectares, elas equivalem a 81% de todas as propriedades agrícolas do Brasil. Porém, em número de área, correspondem a apenas pouco mais de 12% da área produtiva do país. Ou seja, a maioria, a grande maioria, a maciça maioria das propriedades rurais do Brasil correspondem apenas a 12% da área agricultável do país. Ao passo que aquelas propriedades com 2.500 hectares, olha só, com mais de 2.500 hectares, corresponde a 0,3% das propriedades brasileiras. Em contrapartida, somam mais de 32% da área do território agricultável no Brasil, do território destinado à agricultura e pecuária. Percebam a diferença, como há uma diferença muito grande, uma concentração de terras,
na mão de de alguns poucos agricultores. Então há uma diferença muito grande nessa distribuição de terras. E essa diferença não fica somente na distribuição de terras. A galera que trabalha aqui nessas propriedades menores soma mais de 70% do pessoal ocupado no campo na atualidade no Brasil. Esses dados são do nosso censo agropecuário do ano de 2017. Então, as pequenas propriedades ainda são, por via de regra no país, as regiões que mais ocupam pessoal, enquanto as grandes propriedades são as que menos ocupam. Por quê? Porque utilizam mais maquinários, utilizam mais insumos para produzir e não necessita tanto da mão de obra. A substituição da mão de obra humana pela mão de obra via maquinário. Então, maior tecnologia no campo, maior exploração aí do campo nesse sentido. Agora eu vou trazer para vocês aqui os mapas sobre a densidade de estabelecimentos no Brasil. Ao longo aí do tempo, conforme o IBGE foi fazendo esses levantamentos, a gente foi observando. Percebam que em 1940, os nossos espaços agrários eles estavam diretamente relacionados ao litoral brasileiro, as regiões Nordeste, Sudeste e Sul. Eram as regiões que mais se concentravam aí nas propriedades e estabelecimentos rurais no Brasil. Já em 1950 começa um processo de interiorização. Em 1970 a gente já percebe aqui o estado do Mato Grosso com um processo de interiorização ainda muito mais forte. Por quê? Em 1970 nós sabemos que houve aquela marcha para o oeste desde 1950, com os programas governamentais dos governos de Juscelino Kubitschek até os governos militares, nas décadas de 50, 60, 70 e 80, e cada vez mais esses grupos de agricultores foram adentrando para as regiões centro-oeste e para a região norte. Em 1980, olha só, aqui no estado de Rondônia, em 1980, o estado de Rondônia, o Acre e também o Mato Grosso, percebam que há maior densidade de estabelecimentos neste momento. Por quê? Porque houve os programas de assentamento agrário, naquele momento, evidenciando as políticas públicas do governo à época para a retirada de pessoas do litoral, das regiões mais próximas ao litoral, as regiões ali mais densamente ocupadas, onde já estavam ocorrendo conflitos agrários. Para retirar essas pessoas, esses conflitos agrários de cena, então, cria-se esses mecanismos, esses programas agrários aqui na região norte e na região centro-oeste, trazendo essas pessoas para essas regiões, tá? Então vamos observar agora no outro mapa aqui, que é o mapa do extrato fundiário, para a gente entender aqui a região centro-oeste. Olha só, no extrato fundiário a gente percebe que aonde possuímos maior número de propriedades, de densidade de propriedades, ainda é a região sul e a região nordeste. São as regiões com maior número de propriedades rurais, de estabelecimentos. Já na região centro-oeste, percebe-se que há uma maior concentração de grandes propriedades. Essas áreas em roxo, nós conseguimos observar maior concentração de estabelecimentos acima de 2.500 hectares, o que evidencia muito o processo de latifúndios, da criação, da constituição de latifúndios na região centro-oeste do Brasil, que é uma região fortemente produtora de carne bovina, de soja e de milho, principalmente as commodities agrícolas aí para exportação, mais interligada com o processo global de produção agrícola do que outras partes do país. Não que as outras não estejam, mas a região centro-oeste é uma região inteiramente ligada com essa situação. E aí, em 1995, vou trazer aqui o gráfico também de densidade de estabelecimentos. Olha só, de 1995, percebemos que a marcha desse processo de entrada da agricultura cada vez mais no interior do Brasil alcança os estados do Pará e do Amazonas, evidenciando as fronteiras agrícolas, principalmente a criação de gado. Já que as áreas anteriormente já ocupadas, elas naturalmente passam a ter maior mecanização e produção de soja, produção de milho, produção de algodão, e as áreas florestadas recém-derrubadas passam a ser áreas destinadas para a criação de bovinos, para atender às necessidades ali daquela região de nova fronteira de expansão agrícola. Olha só, percebam aqui nesse gráfico, nós conseguimos observar o seguinte: as propriedades até 50 hectares e as de mais de 2.500 hectares têm uma diferença muito grande no uso da terra. Há maior diversidade no uso de terras nas pequenas e médias propriedades, enquanto nas maiores propriedades
há um maior uso da terra, principalmente para as lavouras temporárias, ou seja, a soja, o milho, o algodão, o trigo. Essas propriedades elas estão mais ligadas ao plantio de commodities agrícolas, ao uso do solo para as commodities agrícolas para atender o mercado global, do que as pequenas e médias propriedades que estão aí mais ligadas tanto com lavoura temporária, mas também com lavoura permanente. A criação de gado aparece em ambas, né? A criação de gado, a pecuária é fortíssima no território brasileiro, tanto nas grandes quanto nas pequenas propriedades, mas as pequenas e médias propriedades aparecem aqui como aquelas que têm maior diversidade de agricultura, diversificação de culturas. Porque nas pequenas e médias se planta mandioca, se planta o arroz, se planta o milho, se planta também a soja, então atende melhor o mercado interno do Brasil. Pessoal, o que eu tinha para falar para vocês sobre a estrutura fundiária do Brasil era isso. Eu espero que vocês tenham gostado aí do vídeo, espero que vocês tenham curtido aí a nossa aula sobre esse assunto. É um assunto muito complexo, que a gente pode discutir muito sobre isso, tem várias vertentes desse assunto, mas eu tentei fazer um resumo aqui para vocês. Espero que tenham gostado, não deixa de se inscrever no canal e até logo. Tchau, tchau.